Bem-vindos a mais um Consenso Crítico, no canal do meu irmão de batalha, Jean Paul Lopes. Hoje falaremos sobre marxismo cultural. Para tanto, eu vou voltar um pouco no tempo e contar a história desse movimento, que é mais que uma ideologia, é uma cultura. Esse movimento surge na cabeça de um homem brilhante, Karl Marx, que viveu no século XIX. Mas, como eu costumo dizer, existem homens brilhantes com ideias imbecis. E o marxismo, apesar de alguns aspectos da sua estrutura serem até atraentes, ele gerou uma irracionalidade, que é a tentativa de se destruir tudo que já havia sido construído, sob a pretexto de construir uma nova sociedade, que eles chamaram de socialista e depois de comunista, que aliás foi deletério sob vários aspectos. Marx lança, em meados do século XIX, o Manifesto Comunista, com as ideias base da sua nova cultura. Eu sempre me refiro ao marxismo como cultura, não como ideologia, porque ele vai muito além da ideologia. Karl Marx era discípulo de Hegel. Hegel foi o homem que criou a ideia do Deus-Estado, ou do próprio Deus-Homem, em que ele, de certa forma, lançou as sementes para que Deus, o Deus cristão, fosse destronado e no seu lugar fosse colocado um Deus-Estado, todo poder ao Estado. Marx foi discípulo disso. E é interessante notar que em Hegel, esse pensador alemão, contemporâneo de Karl Marx, você subdivide o seu pensamento em duas linhas, especialmente nas ideologias totalitárias do século XX. O hegelianismo deu origem ao nazismo alemão e deu origem ao marxismo. Então a inspiração hegeliana e o hegelianismo foi o último grande sistema filosófico, gerou essas duas inspirações, todas deletérias. Marx, discípulo de Hegel, aprofunda essa ideia de Estado-Deus, constrói uma concepção que inicialmente centralizaria todos os meios de produção nas mãos do Estado, toda a riqueza nas mãos do Estado, portanto nas mãos dos políticos. Que ideia genial, né? Vamos colocar toda a riqueza da sociedade nas mãos dos políticos. Nós sabemos no Brasil o que pode gerar com isso, né? O petrolão que o diga, o mensalão que o diga, só para citar dois exemplos. Uma ideia brilhante, né? Sendo irônico. Então vamos centralizar todo o poder econômico, político, social nas mãos do Estado. O Estado é um ente fictício, é uma ficção jurídica. Na verdade, esse poder estaria nas mãos de políticos com poderes imperiais. O que, aliás, me remete também a essa enfermidade, né? Essa crise sanitária, que também deu, de um ano e pouco para cá, poderes imperiais aos políticos e vimos o resultado, né? Que as operações da Polícia Federal em estados que o diga, polícia com poderes imperiais só sai besteira, como aquela, por exemplo, de você vedar prateleiras dos supermercados para que as pessoas não tivessem acesso, como se isso combatesse algum tipo de vírus. É uma imbecilidade atrás da outra. Isso é o que acontece quando nós damos poder em excesso a políticos. E Marx defendia isso numa escala como nunca se viu. Sobre isso, só para finalizar esse ponto, nós temos uma obra que é fantástica, e nós faremos um programa do consenso crítico em cima dessa obra, do famoso Alexander Solzhenitsyn, que foi um grande pensador russo. Solzhenitsyn foi um grande pensador russo, que escreveu uma obra chamada Arquipélago Gulag, ou Gulag Arquipélago, em que ele descreve em detalhes o que foi o horror soviético. Ele começa falando dos arrests, que são as prisões, depois fala dos interrogatórios, depois fala da vida nos gulags, que eram os campos de concentração de Stalin, que deram inspiração aos campos nazistas, um horror atrás do outro. Lembrando que o nazismo foi incentivado e foi patrocinado pelo stalinismo soviético, pelo comunismo soviético. Stalin investiu na Alemanha porque via em Hitler a possibilidade de ele ser uma ponta de lança para os seus interesses sobre toda a Europa, em especial no leste europeu, onde ele sempre tem o interesse de amealhar aquelas nações, como fez depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma cortina de ferro se ergueu ali e por quase 50 anos aquele povo sofreu horrores também. O marxismo foi o que gerou tudo isso. Ele gerou a base intelectual, a base ideológica, para que o socialismo pudesse surgir, né, pudesse florescer e gerar os horrores que gerou no século XX. Lembrando que esse ideário marxista foi tentado dezenas de vezes no mundo e todas as tentativas fracassadas. Só trouxeram prisões, morte, opressão, destruição.
É isso que o marxismo nos legou. O Marx também, é bom lembrar, ele tinha uma história de vida muito interessante. Ele era inicialmente um cristão, aliás, um judeu. O seu pai se converteu ao presbiterianismo cristão. Ele, em tese, se revoltou contra isso. Foi para o lado do Moses Hess, que era um satanista famoso na Alemanha. Se tornou, de certa forma, um satanista. Ele fez poesia, inicialmente fez poemas a Deus, quando mais jovem. Com a ruptura do pai com o judaísmo, se volta para o satanismo e começa a fazer poemas satânicos na fase da juventude da universidade. E, de certa forma, a sua ideologia, aí falando da questão espiritual, acaba sendo forjada no fogo do inferno. Né? Uma ideologia que gera um Saul Alinsky, que escreve regras para radicais. No seu prefácio, consagra a sua obra a Lúcifer, dizendo que Lúcifer foi o primeiro rebelde da história e conseguiu um reino como prêmio, defendendo essas revoluções insanas, como, aliás, hoje estão quase se consumando. Então, o marxista na origem disso. O enfoque de Marx, depois numa outra obra, O Capital, passa a ser muito no campo econômico. Contudo, a partir do século XX, outros pensadores repensam o marxismo, até porque ele fracassa, né, com o stalinismo, fracassa nas duas grandes guerras, quer dizer, os homens, o proletariado, no lugar de se converter a isso, abraça a bandeira e vai defender a família nas guerras. Então isso gerou um nó na cabeça dos marxistas, e eles começam a pensar o seguinte: vamos trazer o marxismo, a luta de classes, para o campo cultural. Vamos dominar a cultura, os aparelhos culturais, a educação, a mídia, e vamos fazer revolução cultural. Vamos fazer as pessoas se tornarem socialistas, marxistas, sem perceber isso. E foi exatamente aí que surge o marxismo cultural. O marxismo cultural tem três grandes figuras que eu destaco. Nós temos o George Lukács, que foi um húngaro que em Budapeste, no curto período, no início do século XX, em que os socialistas dominaram Budapeste, ele começa a tentar transformar a cabeça do povo húngaro, do povo de Budapeste, que é um povo muito religioso, em marxista. E ele faz algo que é feito hoje. Ele vai para cima da juventude, começa a sexualizar essa juventude e começa a trazer o marxismo. O Lukács descobre o quê? Que sexualizando um grupo, você consegue fazer eles acreditar no que você bem entender. E foi exatamente assim que se fez. Então começa o marxismo cultural, ou seja, a ideia de luta de classes, da dialética marxista, dentro do campo da cultura e da educação, lá com o Lukács na Hungria, em Budapeste. Depois vem Antônio Gramsci, que foi preso durante muitos anos na Itália, né? Era um revolucionário, também de esquerda, marxista, e ele começa a dar o contorno prático para a revolução, também pela cultura, ocupando espaço, dominando espaço. Ele diz: não domine os quartéis, domine as universidades, as escolas, é muito mais importante. E é assim que se faz, né? Com menos resistência. É quebrar a resistência e gerar uma servidão voluntária, que é algo que o marxismo nos permite fazer, o marxismo cultural. É você trazer o marxismo do campo econômico para o campo cultural. E isso o Antônio Gramsci fez muito bem. Escreveu um livro, Memórias do Cárcere, em que ele descreve essa estratégia. É um dos autores mais lidos, inclusive, no Brasil, na América Latina, na própria Europa. As suas ideias são postas em práticas. E para piorar, surge a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt tem uma história interessante. Ela nasce nos anos 20 e 30. Surge a Escola de Frankfurt ao mesmo tempo que surge o nazismo. O nazismo acende na Alemanha. Os pensadores da Escola de Frankfurt, que eram judeus, 11, que são os principais, fogem de Frankfurt na Alemanha por causa do nazismo e vão para os Estados Unidos, são acolhidos pelos judeus americanos, começam a sofrer investimentos e começam a lançar a ideia também de uma revolução cultural, e especialmente no campo dos costumes. Então eles começam a influenciar diretores de cinema em Hollywood, começam a influenciar a literatura, várias áreas da ciência, com aquela tentativa de, primeiro, descristianizar o mundo, a partir da sociedade americana, combatendo o cristianismo, tentando equiparar o cristianismo ao nazismo alemão, tentaram fazer isso, colocar a família tradicional cristã como uma família deletéria, e começa a criar a dialética negativa, a crítica de tudo, a destruição de tudo, sem colocar nada no lugar. Eles foram realmente agentes de destruição da ordem vigente, da ordem cristã vigente, para se impor uma ordem de base socialista, mas revolucionária. Fizeram isso muito bem, eram geniais no sentido do mal, do maligno. E assim o fizeram. Então, tudo isso, como nós vimos no início, começa lá no marxismo tradicional, vamos chamar assim, ortodoxo, e vai evoluindo com vários pensadores, né, processando esse marxismo, essa obra complexa, até chegar na Escola de Frankfurt, no Antônio Gramsci, né, nessas questões todas. Então, o marxismo cultural, resumindo, ele é resultado
de se trazer o marxismo para o campo da cultura. E nós vemos isso no Brasil muito claramente. Durante mais de 50 anos, nós vimos universidades, jornais, emissoras de TV dominadas pelo pensamento marxista, pelo pensamento socialista. Isso é um fato inegável até os dias de hoje, tendo como centro irradiador a ocupação do espaço universitário, como defendia o Gramsci. Então eu tenho sempre na universidade uma renovação dos quadros que vão ocupar os espaços sociais e vão fazer a revolução cultural, a revolução socialista. E nós hoje estamos a um passo da consumação dessa revolução, se é que isso já não aconteceu. Essa enfermidade que veio sobre nós só reforça isso. Todas as soluções trazidas para essa enfermidade foram soluções de Estado, com pouquíssima ou nenhuma discussão com a sociedade. Esses decretos de fechamento de comércio, as imposições, todas goela abaixo pelos estados, pelos municípios, até pela União, em certo aspecto, sem passar por discussão com a sociedade. Quer dizer, o empresário é obrigado a fechar seu negócio, não tem chance de expor a sua ideia, de buscar uma alternativa, tudo enfiado goela abaixo. Já era, de certa forma, a instrumentalização de uma prática de Estado socialista no mundo. Nós estamos correndo o risco de ver num mundo socialista sem um tiro ser disparado, simplesmente pela revolução que o marxismo cultural trouxe, pela destruição do marxismo cultural. Então nós vemos claramente que essa ocupação de espaço, esse domínio de mídia, universidade, dos meios culturais, levou a uma revolução sem que as pessoas percebessem. Estava conversando com meu irmão de batalha, Jean Paul Lopes, nos bastidores, a gente comentando, de 2010 para cá, parece que nós dormimos num mundo e acordamos em outro. Mas não foi da noite para o dia. A humanidade foi sendo preparada e as crises perfeitas foram surgindo. Essa última sanitária foi a mais perfeita e avançou-se na implantação desse sistema, desse sistema socialista, tanto de gestão dos problemas como de administração e controle da sociedade. Então o marxismo cultural é isso, é trazer a luta de classes, o conflito entre as raças, entre as opções sexuais, o conflito de tudo, para a sociedade em vários âmbitos, para fazer revolução, para trazer o poder para uma elite presunçosa, arrogante, que quer ditar as regras contra a maioria do que as pessoas pensam. E, claro, o alvo principal, destruir o cristianismo, a fé cristã, que é ainda um obstáculo para que isso se consuma de maneira efetiva. E qual vai ser o resultado disso? Um mundo cada vez mais totalitário, com menos liberdade, em que as pessoas estarão sob o controle de um Estado global de base socialista totalitário. Já falamos sobre isso aqui. Isso também é o Great Reset, que vai utilizar o marxismo cultural como uma ferramenta para se implantar, para reiniciar a humanidade, mas colocá-la numa sociedade que vai ser um lixo. Nós vamos viver debaixo de uma ditadura terrível, tecnológica, com ferramentas avançadas, e seremos controlados. Quer dizer, é o fim do Estado democrático de direito, das liberdades, que é o que vai se almejar. É a imposição do coletivismo sobre a individualidade, que vai ser terrível, como nós já estamos sentindo os efeitos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.